Muito bom dia para você que está acompanhando mais esse programa de orientação previdenciária da Ultrafarma, espaço do nosso Sidney Oliveira, para você fazer valer os seus direitos, e é no Brasil inteiro, hein? Obrigado pela sua audiência mais uma vez. É claro que para fazer um programa como esse, nós precisamos de duas feras no assunto, e nós temos essas feras. Deputado Arnaldo Faria de Sá, aqui comigo mais uma vez. Deputado, bom dia. Bom dia, Carlos Malho, bom dia, Tomás Coelho, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham todos os sábados. Pedir desculpa se nem todos os e-mails a gente consegue responder aqui no programa, mas a gente responde por e-mail também para você ter orientação e esclarecimento. Essa é a razão, inclusive, Carlos Malho, de tanto e-mail na sua frente. Dá para ver aqui a pilha, ó. Isso é 2 semanas, não é e-mail de muito... mas tá o ano inteiro aí, tá nada. E tá tudo respondido. 2 semanas e tudo respondido pela equipe. Equipe coordenada pelo Márcio Coelho. Doutor Márcio Coelho, que aliás está aqui. Tudo bem, doutor Márcio? Como vai, Carlos? Como vai, deputado? Como vai, telespectador? Uma grande alegria estar aqui falando para todo o Brasil sobre Previdência Social, assunto tão desconhecido da população, mas que, na verdade, caro Vitor, não deveria de ser assim, né? Deveria de ter uma orientação mais ampla, mais segura. Mas como não tem, nós vamos aqui fazendo o nosso papel. E olha, muito legal o que acontece nesse programa, porque é aquela história, mas eu não vou me aposentar. Mas alguém sempre na família, ou o pai, ou o avô, ou a mãe, ele mesmo pode ser jovem, mas tem um amigo que está nessa questão de aposentadoria. É o caso desse primeiro e-mail que a gente recebeu aqui para o deputado Arnaldo Faria de Sá. Quer ver só? Diz aqui: oi, deputado Arnaldo, meu nome é Francisca, tenho um irmão que tem 57 anos, ele já tem 40 anos de contribuição desse sindicato. Eu gostaria de saber se ele tem direito na aposentadoria por tempo de contribuição ou auxílio-doença, porque vive doente. De próstata, inclusive, problema na próstata ele tem. Ele é trabalhador rural e não consegue trabalhar. Como irmã dele, gostaria de saber, se for possível, no programa, pois não perca o programa da Ultrafarma. Ela diz aqui, a Francisca, quem assina o e-mail, é a Francisca. Ela manda aqui para o deputado Arnaldo Faria de Sá. Deputado. Olha, Francisca, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer seu irmão passar por uma perícia médica. Porque se ele está com esse problema de saúde, ele pode entrar na Caixa. Ele entrando na Caixa, ele tem a próstata alterada, isso é um problema sério, ele pode ficar afastado e esse período ele vai ser remunerado. Porque você disse que ele tem 57 anos e 40 de contribuição do sindicato. Logicamente que esse tempo de contribuição já dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com 35 anos, desde que comprove esse período. Ou então aguardar um pouquinho mais para fugir do fator previdenciário, que é um grande prejuízo. Mas antes da avaliação final para você, o que eu acho que é mais importante é entrar na Caixa, pede uma perícia médica, esse período de afastamento vai ser computado normalmente quando ele tiver a baixa definitiva desse período de Caixa. O José Carlos Almeida de Menezes, ele faz uma pergunta aqui para o doutor Márcio Coelho. Vamos lá. Ele diz aqui: bom dia, doutor Márcio. Eu fui vítima de um acidente em 97, quando retornava do trabalho para casa. Fiquei afastado 1 ano e 8 meses. Quando me deram alta, o médico disse que eu ia receber o auxílio acidente. Só que outro médico não aprovou. Eu fiquei prejudicado, com sequela. Já estou com 62 anos. O que eu faço? José, o acidente, como a gente lembra e repete aqui, o acidente de trabalho é imprescritível. Se você sofreu um acidente em 1997, ainda está em tempo você entrar com ação de acidente de trabalho e ir atrás do seu direito, do seu auxílio acidente de 50% ou mesmo sua aposentadoria por invalidez. Pouco importa que o perito tenha dito que não tem, que você não tem direito nenhum, que isso aí que na justiça você vai fazer uma perícia judicial e ali vão ser definidos os parâmetros, se você tem ou não o direito. Importante falar, não só o José, como tantos outros que nos ouvem, que nos assistem, é dizer qual a sequela, para que a gente possa dar uma orientação mais precisa, José. O Natal faz uma pergunta aqui para o deputado Arnaldo Faria de Sá. Ele diz aqui: me aposentei em 1991 por tempo de contribuição, com 50 anos de idade, tendo recolhido sobre o teto durante os últimos 10 anos de trabalho. Nunca recebi o teto. Pergunto se tenho direito ao teto e se posso pedir revisão do valor que recebo hoje, equivalente a menos de 4 salários. Olha, o problema de teto não é nesse período em que se aposentou. O problema de teto foi de 99 a 2003, as 2 reformas da Previdência. Aí você teve um erro de aplicação do teto no final da reforma de FHC em 98, 99 e depois na revisão da Previdência de Lula de 2003, 2004. Então, o seu
ano de aposentadoria não é o ano sujeito àquela revisão de teto. Em todo caso, se você nos mandar a sua carta de concessão, a gente pode verificar alguma outra diferença. Mas essa do teto, que está muito comentado por aí, você não tem direito. E queria também dizer que quem quiser o Estatuto do Idoso, é só ligar para DDD 11 5011 8285, a gente manda para você pelo correio, com o apoio da Ultrafarma, o seu Estatuto do Idoso. E a Salete Aparecida Silvério de Oliveira é o nome dela, ela manda aqui para o Dr. Márcio. Meu marido sofreu um acidente em 2003, ficou com sequelas do acidente. Diz aqui, DIO mais hérnia discal em LS-S1. Parece aquelas equações matemáticas que a gente fazia na escola, mas ó, o professor aqui já vai decifrar o que é isso, né? Mais politraumatismo. Gostaria de saber se ele tem direito ao auxílio acidente. E se tiver, ele receberá metade do que ele ganha hoje? Ou farão média dos últimos anos? Parabéns pelo programa, assistimos todos os domingos. Se tivesse 3 pessoas dessas em cada estado, o Brasil seria bem melhor. Obrigado. 4, né? Incluiu o Cid de Oliveira também aqui, que abre esse espaço. Mas muito obrigado, viu, Salete? E vou passar aqui para o nosso querido Dr. Márcio. Vamos lá. Salete, em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras de incentivo ao nosso programa. É essa a nossa missão. Hérnia discal depõe pela existência de uma incapacidade na coluna vertebral. Quem tem hérnia discal não dá para esquecer nenhum dia da vida que tem uma hérnia discal. É uma dor terrível. Não tenho hérnia discal, mas eu tenho um probleminha de coluna que me lembra que minha coluna existe todos os dias. Então, claro que dá direito. O problema é que o INSS não reconhece esse direito. Na maioria das vezes, dá alta. Por que ele dá alta? Porque ele sabe que aquele trabalhador desconhece a lei de acidente do trabalho e que poucos irão à justiça buscar esse direito. É essa a nossa missão aqui de orientação. Então, no seu caso, no caso do seu pai, com hérnia discal em L5, é lombar, vértebra número 5, lá embaixo, claro que dá direito ao auxílio acidente. Se não for concedido, você deve buscar a Justiça Estadual, que está aí para isso mesmo. Entra com ação de acidente no trabalho, buscando o auxílio acidente ou mesmo a aposentadoria por invalidez de seu marido. O Antônio Martins Braga, ele é de São Paulo, ele diz: estou aposentado há 2 anos e 10 meses. Trabalhei registrado e recolhendo sempre pelo teto, até junho de 2010. Recebo atualmente R$ 2.600. Tenho 62 anos. Como devo fazer para entrar com recurso? Pergunta aqui para o deputado Arnaldo. Na verdade, o grande fator que prejudicou a sua aposentadoria foi o fator previdenciário. Quem se aposentou a partir de 2000, por tempo de contribuição, pegou o fator previdenciário e dá esse grande prejuízo. Você tem que acompanhar a nossa luta para derrubar o fator. Se a gente derrubar o fator, todos aqueles que se aposentaram prejudicados pelo fator, por isonomia, poderão reclamar essa condição. E a outra coisa que tem, também importante, que você tem que acompanhar, é a votação do projeto 4434/08, que trata da recomposição das perdas. Agora, se você mandar a cópia da sua carta de concessão através de um outro e-mail, nós podemos verificar se pelo mês da aposentadoria nós podemos localizar alguma divergência para que você possa entrar com pedido de revisão. Eu sou mecânico e na data de 20 de agosto de 1996 sofri um acidente de trabalho onde perdi as pontas dos 3 dedos da mão. Estava consertando um caminhão quando o motorista deu a partida e nisso a correia decepou a ponta dos 3 dedos dele. Por favor, gostaria de saber se ainda posso recorrer a algum direito junto ao INSS. Na época não recebi nada, nenhum auxílio, menos ainda de minha empresa. Desde já agradeço ao Feu Cardoso, ele DDD 51, ele não fala de que cidade é, mas não é São Paulo, não. É verdade. Alceu, típico do acidente de motorista de caminhão e do mecânico, a perda de dedos na polia do caminhão. Já vivenciei várias e várias pessoas que sofreram esse tipo de acidente. Como você perdeu as 3 pontas de falange do seu dedo, na minha opinião, não tenho dúvida nenhuma que você tem direito a receber o auxílio acidente, 50%. Agora, como você não teve nenhuma documentação, como não houve encaminhamento desse acidente que você sofreu, mas certamente, com a mão nesse estado, você procurou um hospital. Esse hospital tem um prontuário desse acidente que você sofreu. Esse é o primeiro passo para você resgatar os seus direitos. Vá ao hospital, solicite esse prontuário e, de posse desse prontuário,
entre com uma ação de acidente de trabalho, contate um advogado especializado, entrar com uma ação de acidente de trabalho, busque o auxílio acidente. Está em tempo, Alceu, dá tempo ainda, se move, rapaz. É importante esclarecer, Márcio, que às vezes a empresa se nega a dar a CAT, a comunicação do trabalho. O trabalhador fica meio apavorado, sem a CAT não pode fazer nada. Pode sim, procura a Delegacia Regional do Trabalho, o Centro de Referência do Trabalhador, o sindicato da sua categoria, eles podem emitir a CAT para você depois entrar com essa ação de acidente de trabalho, que o Márcio falou que é de competência da Justiça Estadual, pelo menos até agora. Tentaram tirar essa competência estadual para levar para a Justiça Comum e nós não deixamos até agora. E se na sua cidade não tiver vara de acidente de trabalho, não tem problema. A Justiça Civil é competente para poder dar entrada dessa ação, que é imprescritível. Verdade. O Antônio Ferreira de Castro pergunta para o deputado Arnaldo Faria de Sá. Tenho 59 anos de idade e 25 de contribuição. Parei de trabalhar registrado e de contribuir ao INSS desde 1994. Para poder aposentar por tempo de trabalho, o que eu devo fazer? Olha, você só poderá se aposentar por tempo de trabalho se você tivesse 35 anos, que não é o seu caso. Ou por idade, aos 65 anos também não é o seu caso. Como você já tem mais de 25 anos de contribuição, você tem que esperar até os 65 anos, porque esse tempo já é suficiente para você se aposentar. Mas eu queria dar uma sugestão complementar a você. Mesmo que você não precise contribuir, volte a contribuir com a Previdência, porque se nesse período até os 65 anos, se algum problema de saúde, você pode entrar na Caixa. E se você não estiver contribuindo, você não tem a qualidade de segurado para entrar na Caixa. Você terá a qualidade de segurado para se aposentar aos 65 anos. Portanto, importante, se você tiver condições, voltar a contribuir. O Jorge Barros pergunta para o Dr. Márcio. Pago o INSS no sistema simplificado, 11%, código 1163, aposentadoria só por idade com um salário. Cabe que estou em auxílio-doença, estou recebendo o dobro, 2 salários. Anteriormente eu era empregado, agora estava pagando como autônomo. Quero, por favor, saber se em caso de aposentadoria por invalidez, se o meu salário será o que ganho agora no auxílio-doença ou cairá para somente um salário. Em caso de cair para um salário, posso ir atrás e pagar a diferença de 11% para 20%, mudando o código para 1007 para manter a aposentadoria por invalidez em 2 salários? Muito obrigado, agradece aqui a todos, principalmente ao Dr. Márcio. Vamos lá. Ele não pode voltar não, não pode, não é isso, é o nome. Jorge, é o seguinte, se você está em auxílio-doença, fique tranquilo. Quando, se houver a conversão desse auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, o valor que você vai receber de aposentadoria é o valor do auxílio-doença mais 8%. Então, se você está satisfeito com o que se recebe do auxílio-doença... Mas eu sei qual é a preocupação dele, porque ele está pagando por um salário 11%, que só aposenta por idade. E ele está em auxílio-doença, recebeu um valor mais alto que o que ele está pagando. É que a média das contribuições anteriores. A média foi superior, e é essa média que vai informar a sua aposentadoria por invalidez, se esse auxílio-doença for convertido em aposentadoria por invalidez. Vamos chamar o Sidney Oliveira. Sidney Oliveira está na ponta da linha para falar com a gente. Grande Sidney! Não está aqui, mas está trabalhando aí para fazer os remédios mais baratos chegarem na casa de todos, não é verdade? Fala, Sidney! Bom dia, meu grande amigo Carlos Malho, bom dia, deputado Arnaldo Faria de Sá e bom dia, advogado Dr. Márcio Coelho. Parabéns pelo programa. Muitas pessoas de todo o Brasil, quando viajo, quando encontro aí, pessoas elogiando, pessoas que tinham problemas, mandaram e-mails aí, obtiveram resposta e já tiveram resultado aí do INSS. Tá? Então, muito importante, continue com esse trabalho maravilhoso aí, atendendo as pessoas de todo o Brasil. E você, de qualquer lugar do Brasil, quando você tem alguma dúvida aí junto ao INSS, é só você acessar o site da Ultrafarma, ultrafarma.com.br. Do lado esquerdo do seu monitor, você tem lá orientação previdenciária. Você clica lá, você clicou no orientação previdenciária, tem um pequeno questionário, então você preenche esse questionário, que é o seu nome, o seu endereço, aonde você mora e as suas dúvidas. Então nós recebemos aí esse e-mail, encaminhamos esse e-mail aí para a equipe do deputado Arnaldo Faria de Sá e do Dr. Márcio Coelho, que são mais de 40, 50 pessoas, todo dia aumenta lá o número de pessoas, porque a cada dia também aumenta as dúvidas aí das pessoas de todo o Brasil, e o Dr. Márcio
com o deputado Arnaldo Faria de Sá, coordena lá essa distribuição, porque tem as especialidades, uma pessoa entende mais de um assunto, outra mais de outro, e sempre com a supervisão aí do meu grande amigo, deputado Arnaldo Faria de Sá, tem ajudado milhares de pessoas em todo o Brasil. E às segundas-feiras, na loja da Ultrafarma, o deputado e a sua equipe atendem as pessoas também. E aos sábados, no seu escritório, na Avenida Engenheiro Geórgico Bezier, 1125, ele atende até a última pessoa que chegar.